Olá a todos, bem-vindos à terceira edição da Advocados Summit Lisboa. Este ano contamos com o patrocínio de 12 escritórios de advogados, os maiores do mercado nacional, e vamos debater temas como o impacto da pandemia no tecido empresarial, ambiente, contratação pública, fintech law, entre outros. Para já, inauguramos esta Advocados Summit com o tema Covid, qual o impacto que a pandemia tem ou teve no tecido empresarial português. Connosco temos o Dr. Nuno Pena, sócio da CMS Rui Pena e Arnaud, que nos vai então explicar. Olá, bom dia, como está? Portanto, gostava primeiro por lhe colocar esta questão. De que forma é que a pandemia pode ter um impacto na forma como os países se colocam uns em relação aos outros? Acha que vai haver um retrocesso na globalização com esta crise toda que é mundial, no fundo? Bom, eu diria que a pandemia, por si só, não teria a força bastante para criar uma ruptura em termos da política internacional e das relações entre os Estados. No entanto, aquilo que se tem verificado é que, enfim, como acontece um pouco em todas as crises põem a nu algumas tendências e portanto, certas tendências ficam mais marcadas. Bom, e a primeira tendência que eu acho que deve ser assinalada, ou que marca isto para chegar depois à conclusão de que sim, antecipando um pouco a questão, de que sim, parece-me que há pelo menos uma inversão ou uma alteração nesta dinâmica da globalização. O que me parece, a primeira tendência, não é, quando relativamente a este tema que me coloca, a primeira tendência é a verificação cada vez mais clara da ausência de uma liderança internacional, não é? Esta é a primeira vez que há uma crise desta magnitude, não é? E ao contrário de todos os filmes que nós vemos em Hollywood, os Estados Unidos não aparecem. Os Estados Unidos sempre resolveram tudo, sempre nos resolveram tudo desde a Segunda Guerra. E agora, de repente, demitem-se. Bom, isto de facto é uma tendência clara e não é de agora, e nem tem que ver com o Trump, nem tem que ver com o Obama. Aliás, o Obama foi eleito já com esse encargo de voltar a América para si mesma, retirar as tropas, concretamente naquele caso do Iraque, mas de todos os outros cenários de guerra do mundo. E, portanto, essa era já uma tendência. Portanto, a ausência de liderança internacional, sim, porque a primeira liderança era dos Estados Unidos, mas também a ausência de liderança de todas as outras organizações. Nós não vimos que a comunidade, que a União Europeia conseguisse responder de forma imediata e efetiva, depois lá podemos ir daqui a pouco. Não vimos que a própria ONU, enfim, também com o seu âmbito de atuação mais ou menos limitado, também não conseguiu grande coisa. Tentou, pelo menos, pedir que alguns dos países em conflito fizessem uma trégua temporária para não somar à tragédia da guerra ainda mais este tema. Poucos foram os países que acordaram, mas, enfim, merece esse esforço. E depois o sinal mais claro, que eu acho que é categórico, que foi o facto da própria Organização Mundial de Saúde apenas ter decretado o estado de pandemia quando a China deixou. Portanto, isto é bem sintomático do que é a ausência de liderança no mundo, e depois veremos ao outro tema, que será a preponderância da China. Outra tendência que também se verifica, e para não me alongar muito, é a escalada estratégica, de competição estratégica entre a China e os Estados Unidos. Bom, lá está, mais uma vez, era uma coisa que já vinha de antes, já vem quase de 2012, quando os chineses e a ascensão de Xi Jinping enfim, criaram esta figura do sonho chinês, que também já vinha de trás, mas que no fundo, ao contrário do que a União Soviética tentou fazer na Guerra Fria e tentar engajar numa espécie de contenda, ou de confrontar diretamente os Estados Unidos nos anos 80, os chineses perceberam que não era por aí e, portanto, que a hegemonia da China devia fazer-se pela via económica, pela integração e, portanto, depois a imposição cultural por essa via. Portanto, criando, vou chamar de tentáculos, mas criando laços e uma integração económica tão profunda que depois se tornasse impossível essa hegemonia. E pronto, estas iniciativas da nova rota da seda e tudo isso são exemplos disso. Bom, isto para dizer o quê? O que é que acontece? Esta constatação que de facto existia esta dependência cada vez maior da China
é feita ainda no tempo do Obama e antes, não é? O problema está lançado, está à vista de todos, mas já há assim uma tentação ou uma tendência a dizer, bom, mas está bem, mas isto é verdade, mas não podemos fazer nada, porque a integração é de tal ordem que não conseguimos fazer nada. Bom, e então, o que é que acontece? No tempo de Obama não acontece nada, ainda que haja essa tensão, e o Presidente Trump é eleito justamente com esta missão de cortar pela raiz, até que o feitio dele foi-lhe se calhar mais simples do que teria sido para outra pessoa qualquer, e de cortar pela raiz este mal. Toda a guerra agora ou enfim, toda a atenção está nesta parte central da Ásia, e o resultado disto, de forma muito simples, é, no fundo, um desacoplamento de toda a economia e a parte tecnológica. Não é? E há vários exemplos disto. Por exemplo, aquela missão SpaceX, agora, que antes era feita em conjunto com a Rússia, as tecnologias chinesas que eram também utilizadas em conjunto por todos os países do mundo, de repente começa a haver uma tensão. Não é? E, portanto, o desacoplamento começa a ser uma realidade que é irreversível, é uma tendência clara. Não é? Mesmo com Joe Biden as coisas não podem agora... mudar? Eu sinceramente não me parece, porque os Estados Unidos vai parecer que sim. Se calhar vai parecer agora também que o Covid de repente vai melhorar nos Estados Unidos e tudo isso. Vai parecer que sim, mas em termos de política internacional, os Estados Unidos nunca brincaram em serviço e, portanto, aquilo que eles definem é de facto estratégico. Portanto, pode haver nuances, mas não há dúvida. Pode melhorar a relação euroatlântica, pode isso tudo ser suavizado, pelo menos em termos de linguagem e diplomacia, mas não há dúvida e é incontornável que o centro do mundo hoje em dia é a Ásia, não há dúvida e é incontornável que os Estados Unidos não estão disponíveis para perder a hegemonia e para entregar no fundo, o seu poderio a sucumbir ao poderio chinês e, portanto, eu não me parece que a política internacional mudasse muito. Só uma coisa, portanto, isto para dizer, respondendo à sua questão, de facto, este desacoplamento vai conduzir irá tender, pelo menos, a que esta dinâmica de globalização se desfaça, não é? E depois havia só muito rápido, uma última tendência que também se verifica, ou que se verificou, e que eu acho que é muito importante referir, que tem que ver com a reafirmação do papel do Estado. No meio desta confusão toda, falhando todas as instituições internacionais, o que é que surgiu? Surgiram os Estados. Quem é que surgiu na primeira linha, não é? Se voltarmos um bocadinho, agora já passou bastante tempo, mas formos para março, na altura do início, enfim, quando isto chegou à Europa, a Portugal, quando olhamos, vemos quais foram as estruturas, não é? As estruturas que realmente conseguiram acudir. Foi o Estado. Não a União Europeia, que não se conseguia orientar sequer para ajudar a Itália, que estava numa situação aflitiva, nem para ajudar a Espanha. Chegaram a surgir, o próprio Banco Central referiu isso, de tal maneira que os italianos viraram para quem? Para os russos e para os chineses, em desespero. Portanto, vejam o que foi isto. E, portanto, em termos de ressurgimento do Estado, isso foi também, era uma tendência e que foi reafirmada. No fundo, em termos de legitimidade política, só o Estado é que tinha legitimidade para fazer lockdowns e coisas dessas, não é? E depois também há outra coisa engraçada, não é? Se realmente a União Europeia funcionasse e se pensarmos um pouco nas coisas, tínhamos, por exemplo, uma cerca sanitária não teria que ver com as fronteiras, não é? As fronteiras fecharam, de repente esqueceu-se Schengen sem mais nem menos. E, em bom rigor, se as instituições funcionassem, se calhar era o sul da Península Ibérica ou a parte norte da Itália dividida da parte sul da Itália. Era assim que se fazia, em função da própria propagação do vírus e não tanto das fronteiras. Mas não, foi justamente pelas fronteiras físicas, que já estão definidas, no nosso caso, há 800 anos, foi esse o critério, não é? Portanto, isto só para terminar, que já me alonguei. Mas este, de facto, é um tema interessante e, de facto, não há dúvida que esta regionalização vai ser relevante e entrando na parte das empresas. Vai ser muito relevante por causa das suas fontes de abastecimento, não é? Porque um dos principais casos das principais dificuldades, designadamente na indústria, que com esta interligação, de repente se havia uma crise em Itália mais profunda, ou por exemplo, enquanto a China esteve também debaixo d'água com a crise, os outros países sentiam porque não tinham muitas das componentes que eram importantes para a sua indústria. Portanto, isto tudo tem que Focando-nos então agora nas empresas portuguesas, além da óbvia perda de receitas, quais é que foram os impactos efetivos desta pandemia no tecido empresarial? Portanto, perda de receitas,
a paragem da atividade, pelo menos no tempo em que estivemos confinados obrigatoriamente, que avaliação é que faz? Bom, em termos de impacto, isto foi absolutamente brutal. E foi transversal, em termos de setores e enfim, até de regiões. Eu tinha umas notas em que defini o que é brutal, o muito grande e o menos afetado, sendo que os menos afetados não são. Enfim, em primeiro lugar, naturalmente, o turismo, a indústria e os transportes. Concretamente, depois, dentro de cada setor, há aspectos mais graves do que outros. E depois, ao nível de um impacto muito grande, o retalho, no fundo, as indústrias de retalho, enfim, do vestuário e tudo o resto, energia e telecomunicações. Basta lembrarmos que se calhar às vezes esquecemos isto, não é? Mas o petróleo e os futuros de petróleo às tantas estavam quase a zero, ou zero. Como é que isto é possível? É uma coisa inimaginável. Nunca vista, provavelmente. Porque, de facto, é complicado. Depois houve uns setores menos afetados, mas ainda assim afetados, como seja o caso da saúde, do ensino, que apesar de tudo continuaram a funcionar, mas dentro da saúde está muita coisa, não é? Está muita coisa, inclusivamente as farmacêuticas e todas estas empresas de testes e de diagnósticos, e portanto essas naturalmente não sofreram. Um tema importante. Mas estava a dizer, relativamente àquilo que perguntava, este impacto dá-se de facto ao nível bom, em primeiro lugar, ao nível... Não sei se é em primeiro lugar, mas, enfim, de forma muito relevante, ao nível da procura. Em termos genéricos, a procura desceu 50% naquela altura. Foi uma coisa muito significativo. Depois, ao nível da própria paragem da atividade. Quando eu digo paragem, é paragem completa, não é? Foram 17% das empresas que pararam completamente. É muito relevante, não é? O que isto impacta. E depois, relativamente à perda de receitas ou de margens, afetou 80%. Portanto, isto é muito significativo. Mas tentando agora ter um discurso mais otimista, com certeza que também houve setores que beneficiaram com esta pandemia. Sim, quais é que são? Claramente. Bom, naturalmente houve setores que logo de início reagiram bem, como puderam. Numa primeira fase, a parte da distribuição alimentar, nós podemos fazer, aliás, isso era, no fundo, são os limiares da barbárie, não é? Quando estas coisas acontecem, se não resolvermos, se os governos e se os Estados não aplacarem bem este tema da distribuição de alimentos, enfim, e não só, então depois tudo se torna muito mais complicado. Nós, no fundo, vem logo tudo ao de cima, a nossa verdadeira natureza, não é? Mas portanto, numa primeira fase, naturalmente, os setores da distribuição alimentar, as empresas todas relacionadas com tecnologia e conteúdos digitais. Naturalmente, a parte da saúde também reagiu rápido em várias frentes. Naturalmente, a parte das comunicações eletrónicas, as farmacêuticas e as empresas do ramo da biotecnologia tiveram crescimentos brutais. A Uber Eats, sim, por exemplo, empresas como a Uber Eats, provavelmente é um bom exemplo. Sim, claramente. Aliás, esse caso da Uber até é interessante, porque a Uber... o sucesso da Uber Eats, vamos pôr assim, foi importante ao ponto de mitigar ou eliminar as perdas que tinha no próprio Uber, na parte dos transportes. Isso foi interessante, mas não foi só a Uber, não é? Todas estas empresas, estas plataformas de comunicação como a Zoom foi brutal, a Zoom aumentou 400 ou 500% quase, portanto é uma coisa muito significativa, e as receitas 270%. Pronto, mas isso é mais ou menos evidente porque é que a Zoom ficou. Mas à par da Zoom há todas as empresas iguais, não é? Na parte da distribuição, a Amazon, portanto, é interessante ir ver esses setores, e muitas delas todas americanas, mas não só, portanto, isso é positivo. E depois também, se virmos, isso é o que eu achei quando olhei para isto, assim, não há razão nenhuma, nestas empresas todas não há razão nenhuma para que Portugal não pudesse estar na linha da frente, com o nível de qualificação que nós temos e de pessoas bem apetrechadas e com boas ideias. Mas basta pensar nessas empresas, olha, a Zoom, a Uber, a Amazon, a Microsoft, a Netflix, que se fartou de vender conteúdos, porque as pessoas estavam mais em casa e com estas mudanças de consumo. A Nvidia, de jogos e data centers, todas essas empresas, a Quidel, sobre diagnósticos de Covid e tudo mais. Pode imaginar o que são os milhões e milhões de euros que eles não estão a ganhar.
a Unilabs, todos os laboratórios em Portugal, podemos imaginar o que é que eles estão a ganhar, e várias outras, enfim, várias outras empresas nestes setores. E todos estes setores, porque eu estava a dizer, todos estes setores ou estas particularidades têm que ver sobretudo com ideias e tecnologia e com formação. Portanto, são boas ideias e que eu acho que dão ótimas perspectivas para países como Portugal. Porque, de facto, pela primeira vez, enfim, desde que eu me lembro, não podemos chorar por não ter petróleo, ou por não ter isto, ou por não ter aquilo. O petróleo esteve a zero. Sim, e estas empresas que, no fundo, são empresas que resultam de boas ideias e de percepção, de facto, vingam. Hoje, antes de vir para aqui, lembrei-me, porque houve um caso muito que se falou logo aqui em Portugal, de alguém que começou logo a ver isto. Lembrei-me do Oliveira da Figueira do Tintim, que é um espertalhão, não lhe tiro mérito, mas é um esperto que de repente diz, não, pera lá, isto vai toda a gente a usar máscara. E, portanto, agarra um avião, vai buscar máscaras onde elas existem, não sei já onde é que foi, e vem com o avião para Portugal e vende de repente um monte de máscaras e encaixa uns milhões largos de euros. Isto é uma boa ideia? Conduz o país para a prosperidade? Não. Portanto, temos que ser menos Oliveiras da Figueiras e pensar um bocadinho mais como estes rapazes novos que têm que criaram estas empresas, muitas delas em Portugal. Claro. De qualquer forma, como é que se pode fazer? Que passos é que uma empresa pode dar agora para retomar, para recuperar tudo aquilo que foi perdido nestes últimos meses? Eu acho que, enfim, no fundo, nos últimos meses, o que se andou a tratar foi das urgências, não é? No fundo, de garantir a segurança das pessoas, de rever as estruturas de custos rapidamente para que as empresas tivessem, no fundo, liquidez, porque não se sabia o que ia acontecer, portanto era importante que as pessoas tivessem enfim, que as empresas tivessem, enfim, no fundo é uma atitude de contingência, não é? E de alerta, pronto. A partir daqui, o fundamental é que as empresas começaram não é a relaxar, mas pelo menos a tranquilizar-se, a habituar-se um bocadinho àquilo que chamam o novo normal, ainda que isso não seja propriamente novo. E, no fundo, começar a pensar um bocadinho fora da caixa, repensar tudo, no fundo, fazer orçamentos de base zero, repensar a sua clientela, quais são os perfis que se criaram. As pessoas hoje em dia, eu não faço isso, mas sei lá, acho que veem concertos online, fazem uma série de entretenimento, de consumo todo online. Portanto, todos esses aspectos passaram a ter que ser revistos. E depois também redução de custos, por exemplo, na questão das instalações, de empresas, os gastos que com o teletrabalho, os gastos que acabam por não existir. Houve coisas que foram naturais. Por exemplo, basta pensar, empresas que estavam muito abertas às economias exteriores e que dependiam muito de feiras, enfim, de reuniões internacionais, deixaram de fazer viagens, deixaram de estar nesses certames, tiveram que se converter e, no fundo, isso passou a acontecer via plataformas, não é? Isso foi interessante de verificar. Mas houve também outras coisas que também começaram a fazer, não é? No fundo, a procura de novos fornecedores alternativos para aplacar as dificuldades que decorriam e que decorrerão ainda deste processo de inversão da globalização que estávamos a fazer. Também, não é? Mais baratos? Não necessariamente mais baratos continua a ser a China. Ou seja, essa vai ser, aliás, essa é uma tensão. Há pessoas que são muito otimistas, não é? E há empresários, basta abrir os jornais, vemos empresários que são muito otimistas e dizem, crise significa oportunidade, curiosamente acho que esse é um ditado chinês, mas crise significa oportunidade e, portanto, isto é ótimo para o mundo e para as empresas portuguesas. Isso eu concordo, para as empresas portuguesas pelo que eu já lhe disse. Outros não, dizem, isso é tudo muito bonito e eu produzo com qualidade da melhor maneira e de forma competitiva, mas, na verdade, quando me vêm comprar, comparam o meu preço continuam a comparar com os dos chineses. E, portanto, não estão tão otimistas. Mas o tema é, diria eu, na procura de novos fornecedores alternativos, tinha que ver com a forma de aplacar aquela disrupção nos abastecimentos. Portanto, isso era importante. Depois,
dizia eu, o desenvolvimento dos canais online, não é? No fundo, sei lá, vamos imaginar o retalho. As lojas estão fechadas, só pode recuperar quando isto recomeçar, quando houver tranquilidade, à medida que as pessoas tenham percepção de que podem andar mais à vontade. E isso é rápido, nós vimos agora durante estes meses que é rápido que as pessoas voltem à sua normalidade, porque faz parte da nossa natureza. Portanto, eu acho que nesse aspecto eu sou muito otimista. Não acho que de repente agora toda a gente vai ficar em casa, tipo aquele filme dos subrogados, eu não acredito que vai acontecer nada disso, ou pior ainda, naquelas lógicas do Lubex, não é? De ilhas e coisas dessas, mas não acho nada disso. Mas portanto, o desenvolvimento dos canais online tem sido fundamental, a própria otimização da utilização das plataformas é útil, eu acho que nada vai ficar como era, portanto vai haver um mix disso, e sobretudo o que eu dizia que era reinventar a atividade, e com reinventar a atividade, isso assim parece-me um chavão, é simples, não é? Com lógicas de inovação e de digitalização. Reinventar, tinha alguns exemplos, houve casos, enfim, não resolveu como é evidente, mas houve casos na aviação de aviões transformados para carga. Algumas companhias fizeram isso. Pronto, rapidamente, pelo menos, não estavam a ganhar dinheiro, se calhar conseguiram aplacar pelo menos alguns dos temas, não é? As conversões dos têxteis a produzir máscaras, isto naquela altura, não é? E, portanto, mas isto foi tudo muito rápido. Algumas empresas bem conhecidas... Marcas de roupa a fazer máscaras, tipo como se fosse uma nova coleção. De marca, exatamente, de grife, vê-se todas essas coisas lá. Mas mesmo nos hotéis, criaram estadias tipo contactless, na banca a mesma coisa, no fundo ir responder às necessidades e aos perfis que se estavam a desenhar. Pegando um pouco nessa questão, olhando para a função pública, para o Estado, sabemos bem que a máquina do Estado é uma máquina muito burocrática, muito parada no tempo, passa a expressão. Acha que o Estado também se reinventou nesse aspecto? Nós passámos a ter serviços menos burocráticos, mais rápidos, mais ágeis? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Estado reagiu bem, de uma forma geral. Os próprios funcionários, pelo menos aqueles com quem nós contactamos na nossa atividade, enfim, enquanto advogados, que no fundo, fundamentalmente os tribunais, as repartições, as conservatórias, tudo isso, eu acho que reagiram da maneira possível, sem grande lamechice, como diria o antigo Primeiro-Ministro, mas enfim, com uma atitude positiva. Foram investidos de imediato logo 4,4 mil milhões, não, 4 milhões logo rapidamente em partes tecnológicas para assegurar isso. Mas eu diria que aliás, continua a fazer-se isso em termos de formação. Foi rápida a reação. Eu diria, em todo o caso, que era injusto não se andar um pouco para trás e ver o trabalho que foi feito também nos últimos anos. E quando eu digo nos últimos anos, é nos últimos 12, já não sei quantos anos são, mas desde o tempo do início do Simplex, que de facto fez não era justo, não éramos justos se não fizéssemos essa homenagem. Basta imaginar o que teria sido este impacto, este choque, se não se tivesse feito o Simplex há uns anos. Tudo o que foi a digitalização dos tribunais, que ainda há muito por fazer, mas tudo o que foi sei lá, o CITES, o CITAF, todos esses aspectos, o que foi a digitalização e o avanço tecnológico nas conservatórias do registro civil, predial, comercial, tudo isso foi importantíssimo e não teria sido... Por mais plataformas e Zooms e Webex que se instalassem, nada funcionaria se não tivesse esse trabalho. É compreensível que nos primeiros tempos tenha havido uma paragem, porque de facto não havia maneira. Portanto, foi preciso parar um pouco nos primeiros tempos, foi preciso parar um pouco para repensar isto, instalar, para mandar as pessoas para casa e dar-lhes condições em casa para poderem estar em teletrabalho. O Estado nunca tem a flexibilidade que tem um privado, claro que sim, para de repente instalar em casa das pessoas computadores não faço ideia, mas só de imaginar os concursos, se gasta dinheiro, como é que eu gasto dinheiro agora, quer dizer, nós simplesmente pomos um computador e está resolvido, não é? Sim. Portanto, nesse aspecto, de facto, o Estado teve mais dificuldades, mas eu acho que reagiu. Dizer que reagiu mal, acho que seria injusto. Quanto aos tribunais, também já disse que se adaptaram, que é justo dizer que se adaptaram, mas ainda assim
Vamos ter uma litigiosidade a aumentar com esta questão. Acha que os tribunais vão estar bem preparados para isso, para lidar com esses processos que vão por aí aparecer à custa desta pandemia? Bom, A arbitragem poderá ter um papel mais importante, sendo a sua área também. Vamos nos debruçar um pouco sobre isso. São muitas questões. Então, bom, antes de mais, separando o Covid, não é, e a pandemia, o problema dos tribunais não tem que ver com o Covid, não é? Os atrasos não vêm do Covid, não é? Basta olhar que antes do Covid tínhamos completamente entupido o Tribunal Administrativo, o Tribunal Comercial. Mas poderão agora aumentar. Depois, sim, claramente. Depois tivemos, em cima desse problema, que era grave e é crónico, se bem que aquele plano de reestruturação e resiliência tenha previsto uma resposta concretamente ao nível dos tribunais administrativos e fiscais e não só, e uma resposta pelos valores é significativa. Mas, enfim, isto para dizer que os tribunais, que aconteceu, para além destes atrasos todos, há uma suspensão dos processos todos, dos prazos, salvo os urgentes, mas que mesmo assim também não resultava grande coisa. Portanto, houve uma suspensão em fevereiro ou março, que durou ainda bastantes meses. Todos esses processos ficaram suspensos, e aqueles que não estavam, ou que não foram formalmente suspensos e que na prática podiam ter andado, mesmo alguns urgentes, muitos acabaram também de facto, por uma razão ou outra, ou por falta de condições, ou por estarmos ainda na adaptação dos tribunais à nova realidade, acabava por não se conseguir fazer. Portanto, isso criou, de facto, um problema em cima de um problema gigantesco. Portanto, atrasou muitíssimo, não é? Portanto, se houver uma nova paragem ou uma nova suspensão agora, então torna as coisas ingeríveis. Isto é um tema que tem que ver com o funcionamento dos tribunais. Outro tema tem que ver com o aumento da litigiosidade que pode decorrer para as empresas de tudo isto que aconteceu. Naturalmente que as empresas estão todas encadeadas por relações económicas e contratuais. Muitas dessas situações resultam depois na impossibilidade de cumprimento de contratos de uma forma geral. E, portanto, temas como alterações de circunstâncias, essas impossibilidades de incumprimento, as próprias moratórias que ainda estão em vigor, portanto, tudo isto ainda vai surgir. Questões ligadas ao layoff. Exatamente. Tudo isso vai, de facto, desaguar daqui a mais algum tempo, vai desaguar daqui a mais um tempo e, portanto, de facto, antevê-se algum aumento de litigiosidade. Já se começa a ver. Também há algum aproveitamento, também já percepcionámos isso. Algum aproveitamento. De repente, alguém começam trocas de cartas entre empresas a querer incumprir, enfim, ou pelo menos renegociar determinado tipo de contratos, associando a situação ao Covid, quando na verdade são coisas que não têm que ver. Claro. Relativamente ao tema da arbitragem e como alternativa, bom, de facto, sim, e também aí importa fazer aqui uma ligeira comparação. Os tribunais e os juízes, em concreto, merecem naturalmente o maior dos elogios e respeito, e respondem naturalmente às funções que lhes são incumbidas. A arbitragem é uma coisa diferente, que não é por contraposição a isto. No fundo, é uma forma ou é um meio que deve ser utilizado a par. Enfim, devem conviver estas duas realidades, porque são situações que se destinam a casos diferentes. Portanto, devem coexistir como parte do mesmo sistema de justiça. E, portanto, nessa perspectiva. Agora, em termos de agilidade, se compararmos, por exemplo, a agilidade que nós verificámos nas arbitragens que estavam em curso, e praticamente nada aconteceu, foi facílimo, ninguém andou a pensar se era Webex, se era outra coisa qualquer. Numas fizemos as sessões em Zoom, noutras em Teams, noutras em... Portanto, não houve uma paragem propriamente dita. Nada, nesse aspecto não houve nada. Há algumas dificuldades que têm que ver com a desabituação, porque normalmente com o desconforto ou dificuldades inerentes ao facto de, por exemplo, de estarmos a inquirir testemunhas por meio de uma plataforma, com dificuldades em confrontar documentos e tudo isso.
que não é nada que não se faça, mas o próprio domínio da parte técnica encerra ali algumas dificuldades. Claro que quando estamos a falar em arbitragem e que estamos a falar de um grupo pequeno, com a sua agilidade, é fácil no fundo, é simples de ultrapassar esse problema em concreto para resolver aquele problema em concreto. No fundo são 3 árbitros, uns secretários e as partes não terão certamente muita dificuldade em arranjar o meio e encontrar a forma como resolver os assuntos. Portanto, nesse sentido, a arbitragem é muito ágil para reagir a este tipo de situações. Dito isto, como eu disse há bocado, também já tivemos várias sessões em WebEx. Às vezes têm dificuldades disto ou daquilo, mas uma coisa muito positiva, passou a ser a horas, porque tudo passou a ser a horas pela primeira vez em Portugal. De um modo geral, consegue-se começar à hora marcada. De facto, quando aquilo está marcado, as pessoas ligam-se. Ligam-se e, portanto, é uma questão ali de 2, 3 minutos. Os tribunais às vezes atrasam um bocadinho porque está tudo em cima dos funcionários. Não há questão do trânsito, não há questão, as pessoas também estão em casa, a maior parte, portanto também é mais fácil. Aspecto, olha, infelizmente chegámos ao fim do nosso tempo, foi um gosto. Acaba aqui o primeiro painel da terceira edição da Advogados Summit de Lisboa. Tivemos connosco o Dr. Nuno Pena, sócio da CMS, Rui Pena e Arnaud, e discutimos o tema do impacto da pandemia no tecido empresarial. Espero que tenham gostado. Até à próxima.